Olá navegantes, bem-vindos a mais um vídeo impressionante do canal Viaplay. Veja agora as 12 premonições reais e intrigantes que se tornaram realidade. Se gostou do assunto, já deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal, ativando as notificações para receber sempre nossos vídeos. Obrigada! Primeiro relato. O ônibus. Eu sou muito próxima da minha melhor amiga e, um dia, quando eu estava no ônibus voltando da escola, ela me ligou me falando para descer. Ela disse que imaginou meu ônibus tendo algum tipo de acidente bizarro. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim saí e peguei o próximo ônibus. Acontece que ficamos presos no trânsito porque havia acontecido um acidente com o ônibus em que eu estava antes. Eu não acredito nessas coisas, mas esse acontecimento me abalou de verdade. Relatado por Michael Pzori. Segundo relato. A batida. Uma noite, por volta das 4 da manhã, eu tive uma sensação muito estranha de que eu tinha que me certificar de que as janelas e as portas do andar de baixo da minha casa estavam trancadas. Eu conferi 2 vezes e 2 das janelas estavam destrancadas. Cerca de 1 hora depois, alguma coisa bateu com força contra a porta da frente. Quando isso não deu certo, tentou abrir as janelas. Eu nunca descobri o que era. Trícia Power, relato real, encontrado no Facebook. Terceiro relato. A coruja. Uma noite eu olhei rapidamente para uma coruja de cerâmica que estava na beirada de uma das minhas prateleiras e pensei, se um terremoto acontecesse, ela iria quebrar. Naquela noite, eu fui acordado por um terremoto violento de 6 graus. E a coruja caiu da prateleira exatamente como eu tinha pensado horas antes. Codinome: Lexis 4. Quarto relato. A secadora. Um dia eu estava em casa com meu irmão e coloquei algumas roupas na secadora antes de sair. Alguma coisa na minha cabeça me dizia, diga a seu irmão que a secadora está ligada, mas eu não fiz isso. A máquina andava fazendo um barulho estranho havia semanas. Saí sem avisá-lo. 20 minutos depois, recebi uma ligação desesperada do meu irmão que mal conseguiu sair da nossa casa com nossos animais de estimação. A casa estava cheia de fumaça preta. Nunca ignore seu instinto. Chelsea 4. Quinto relato. O sonho. Minha avó uma vez sonhou com uma mulher em perto de sua cama, dizendo a ela que tirasse minha mãe e minha tia do quarto delas. Ela teve o sonho por 3 noites antes de finalmente tirar as meninas do quarto. Na noite seguinte, o teto sobre a cama delas caiu e uma viga enorme caiu de atravessado em suas camas. Quando ela descreveu a mensageira para o meu avô, descobriu-se que a mulher era sua mãe que morrera quando ele era criança. Charlotte Mary Stevens, relato real, encontrado no Facebook. Sexto relato. A demissão. Uma vez, do nada, eu tive uma sensação muito estranha de que eu deveria me demitir. Eu não tinha certeza do porquê, mas a sensação era tão forte que eu me demiti. Veja só, houve um incêndio que queimou o lugar onde eu trabalhava alguns dias depois. Algumas pessoas se machucaram, mas, felizmente, ninguém morreu. Relatado por Darcy. Sétimo relato. O derrame. Em 2013, eu sonhei que tive um derrame e estava desesperadamente tentando explicar ao meu marido o que estava acontecendo. 2 anos depois, eu acordei no meio da noite no meu sofá, com o meu marido olhando para mim, preocupado. Eu me sentei, meu lado esquerdo estava totalmente paralisado e eu tentei dizer que estava tendo um derrame. Ele não conseguia me entender, mas por sorte ele já tinha ligado para a emergência porque, enquanto eu estava inconsciente, eu tive uma convulsão. Eu tive uma ruptura de um aneurisma cerebral e assim que cheguei ao hospital passei por cirurgia. Relato real, Cristina, 11. Oitavo relato. A cadelinha.
Uma noite, na época do meu ensino médio, eu estava me preparando para dormir. Minha cadela estava lá fora deitada no quintal e, quando eu disse boa noite a ela, ela me olhou e eu sabia que ela ia morrer. Eu contei aos meus pais que algo estava errado, e eles só riram. Na manhã seguinte, eu levantei e fiquei na porta da garagem e só chorei. Eu não conseguia abrir a porta porque eu sabia que ela estaria deitada lá. Dito e feito, eu a encontrei morta. Sandra Rosenberger, Facebook. Nono relato. Alívio. Estava nevando muito e as escolas estavam fechadas, então eu liguei para o meu chefe para ver se eu poderia levar minha filha para o trabalho. Ela tinha 10 anos na época e não parecia certo deixá-la sozinha em casa. Após dirigir um pouco, algo começou a me incomodar em minha cabeça e eu a levei de volta para casa, com rigorosas instruções sobre como ficar segura. Assim que eu abri a porta do trabalho, uma casa de câmbio, meu colega de trabalho e eu fomos assaltados sob a mira de uma arma. Ainda bem que minha filha não estava lá. Relato real, Stephanie 45. 10º relato. O primo. Algumas semanas atrás, eu estava pirando, embora absolutamente nada tivesse acontecido. Eu simplesmente tinha uma sensação terrível. Eu ficava dizendo ao meu namorado que eu não queria passar pelo que estava prestes a acontecer. Eu sofro de ansiedade e às vezes me estresso, mas dessa vez era diferente. Meu primo acabou morrendo em um terrível acidente de carro 2 dias depois, e isso abalou muito minha família. Relatado por Mariel 2. 11º relato. O incêndio. Eu sonhei que estava no meio de uma cidade, o céu estava cheio de fumaça preta, sirenes tocavam. Horas depois, eu estava indo para o centro com meus amigos e o céu começou a se encher de fumaça de verdade e as sirenes gritavam. Aparentemente, uma fazenda da região estava em chamas. Ninguém se feriu, mas os bombeiros disseram que foi o maior incêndio que eles tinham visto em 25 anos. De Valking 6. 12º relato. O cruzamento. Eu sonhei que sofri um acidente de carro. No sonho, um carro vermelho passou no sinal vermelho e bateu no meu carro com tanta força que eu bati em outra pessoa, que bateu no cara do lado dele. Uma semana depois, eu estava parada em um sinal vermelho quando ele ficou verde. Meu instinto me disse para esperar e não ir. De repente, um carro vermelho passou em disparada pelo cruzamento, cruzou o sinal vermelho, bateu no carro do meu lado e bateu no carro ao lado dele. Foi uma coisa muito no estilo dos filmes de premonição, e eu ainda me arrepio ao pensar nisso. Jéssica, 4. Se você já teve algum sonho ou visão premonitória parecido, comente aqui embaixo. Obrigada. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo. Obrigado por se inscrever no canal via Play. Bem-vindo sempre, e dê um play em nossos outros vídeos. Tchau!